A paz, igreja, espero que vocês estejam bem. Aqui é a Laís e hoje a gente inicia um novo livro, o livro de Juízes, que é a sequência do livro de Josué, onde a gente viu o povo sendo obediente a Deus, conquistando as terras, entrando finalmente na terra prometida. E só que agora, pelo que você já leu nesses 3 capítulos de Juízes, você pode perceber que é uma sequência um pouco trágica, né? Porque a gente já vê o povo sendo desobediente, idólatra, derrotado, um povo que não conhecia o Senhor. Então, apesar de todo esse comportamento trágico, o Senhor, ele levantava juízes, líderes, para conduzir essa expulsão de opressores. E aí o primeiro capítulo nos mostra a direção de Deus para o povo atacar e conquistar os cananeus. E a gente vai ver que algumas tribos conquistaram alguns territórios, só que outras não. E no capítulo 2 começa com o anjo do Senhor falando: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, sob juramento, dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não farão acordo com o povo desta terra. Pelo contrário, demolirão os seus altares. Contudo, vocês me desobedeceram. Por que agiram assim? Então, como eu falei, algumas tribos não conquistaram alguns territórios, elas flertaram com os cananeus, porque o Senhor disse que os entregaria por completo, mas eles escolheram viver entre eles não foram obedientes plenamente para obter vitória sobre todos os territórios pelo poder de Deus. Então o povo ele trocou a bênção por B.O. Deus já tinha falado que entregaria para eles avançarem, conquistarem, mas eles se contentaram com menos do que Deus era capaz de dar. E o Senhor diz que passou toda a geração que viram os grandes feitos de Deus, viram as maravilhas, os milagres, e surgia uma nova geração que não conhecia o Senhor, não conhecia a experiência de seus pais e fizeram tudo o que o Senhor reprova e o abandonaram. Então não foi passado de uma geração a outra, eles não conheciam o Senhor. E o Senhor levantou juízes que libertavam daqueles que os atacavam. Quando o juiz morria, e a gente lê lá no versículo 19 do capítulo 2, diz assim: quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper ainda mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Então, o primeiro libertador que é mencionado nesse livro de Juízes é Otoniel, o irmão mais novo de Caleb. E aí no versículo 10 do capítulo 3 agora diz: o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Então, Otoniel ele foi levantado para trazer libertação de quem os oprimiam, o governo que os oprimia. E o que a gente pode ver é que esses libertadores que eram levantados, eles tinham uma relação muito autêntica com o Senhor, porque como o Senhor já tinha dito, aquela geração não o conhecia. Então eles tinham uma relação autêntica, um encontro pessoal com o Senhor, e aí o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e aí eles eram levantados e conduziam todo o povo, pessoas se convertiam, passavam a conhecer a Deus, e a terra tinha paz, só que só tinha paz até a morte deles. Então, até a morte dele. E aí, novamente, depois Otoniel morre, e novamente eles fazem o que Deus reprova. Mas eles clamam ao Senhor. Então, é sempre assim, reprova, faz o que o Deus reprova, depois clama ao Senhor, e aí o Senhor levanta um novo juiz. E aí o segundo que é mencionado aqui, que a gente já leu nesses capítulos, é o Eude, que mata Eglon, Eglon, na verdade, tinha derrotado Israel. Então os israelitas estavam já sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. E aí o Eude é levantado para libertá-los.
Então, para finalizar, né, eu queria trazer 2 pontos. Um ponto é que é muito triste de que não era passado, os ensinamentos, o evangelho não era passado de geração a geração, né? Isso se perdia de uma geração para outra, então não havia essa transição geracional que a gente tem comentado, não havia o ensino, o compartilhar de experiências, para que a fidelidade ao Senhor permanecesse. Eles se perdiam, se corrompiam de uma geração a outra. E o segundo ponto, voltando a esse primeiro ponto, então trazer essa importância de que a gente precisa manifestar o reino e a gente precisa compartilhar para as gerações vindouras, para que isso não acabe em nós. A gente precisa desejar que gerações que vão vir, elas também avancem o reino. E o segundo ponto é que o Senhor levantava, então, libertadores, juízes, e eu creio que nós somos levantados para trazer liberdade onde nós estamos. Então agora eu quero orar por vocês. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, oro, Pai, para que eles sejam levantados como libertadores, que eles creiam nisso e que venham trazer liberdade para aqueles que estão sendo oprimidos. Em nome de Jesus. Eu oro também para que venha a ser despertado em nós um desejo de comunicar às gerações vindouras os seus grandes feitos, que isso venha a arder e que gerações vindouras venham a continuar o avanço do reino, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.